Quais são os requisitos, maiores dificuldades, maiores dúvidas? O que eu preciso saber para de fato conseguir esse benefício assistencial do governo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre todos os detalhes em relação ao BPC, que é o benefício de prestação continuada, voltado para as pessoas com deficiência. Exatamente, aqui no meu canal eu falo muito sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. No meu Instagram todo dia eu falo sobre esses direitos também, trazendo dicas valiosíssimas, mas hoje aqui com vocês nesse vídeo eu quero falar sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada, de uma forma atualizada 2024, com a nova instrução normativa do INSS, e vamos colocar fim em várias dúvidas que aparecem ao longo do processo, seja pela mamãe atípica, seja pelo papai atípico, seja pelo profissional de direito que está auxiliando essa família. Então fica comigo que aqui nesse vídeo você vai sair daqui completamente atualizado em relação a todos os meandros que cercam esse benefício. Vou pedir para vocês no final, se for valioso, não esquecer de deixar o seu like, comentar qualquer coisa, me dar um feedback e não se esqueça de inscrever no meu canal. Aqui sempre eu vou trazer informações relacionadas aos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pronto, pessoal, agora estou devidamente posicionado. Vamos então adentrar no conteúdo que é de extremo valor para vocês. Vamos falar sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, falar ali dos direitos e garantias. É claro que esse vídeo tem o intuito mesmo pela luta de igualdade e inclusão. Antes de mais nada, eu quero fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Carlos Cavalcante, sou advogado, pós-graduando em Direito Previdenciário, especialista em Direito das pessoas com transtorno do espectro autista. Essa realmente é uma causa que eu acredito, que eu milito e que eu luto bastante. Tenho pessoas na minha família que têm o transtorno do espectro autista, então eu convivo diariamente com o TEA. Eu milito nessa área justamente porque eu entendo das dificuldades e das dores das famílias atípicas que convivem com pessoas que têm o TEA, e eu sei muito das dificuldades. Primeiramente, antes de mais nada, a gente precisa entender o autismo, e isso trazendo ele em números, né? Qual que é a grandiosidade dessa matéria? Qual que é a grandiosidade desses números na sociedade? Bom, em 2020, nota-se 4 anos atrás, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, divulgou dados alarmantes. Uma a cada 36 crianças convivia com o transtorno do espectro autista. Claro que a gente pode presumir que 4 anos depois esse número deve ter aumentado bastante, né? No Brasil, apesar de não ter um estudo oficial, estima-se que existam ali cerca de 2 milhões de pessoas convivendo com o TEA. Já vimos estudos em que esse número pode até dobrar. Como a gente não tem uma estimativa oficial, a gente fica muito ali naquela mercê, né? Na base que traz esse número tão grande. Então, realmente é uma área da sociedade que merece atenção, que merece cuidado. A gente tem visto bastantes profissionais se especializando na área, cuidando dos direitos, cuidando ali do dia a dia das pessoas, psicoterapeutas, médicos, psicólogos, psiquiatras. Então é uma equipe mesmo toda, uma galera muito grande, envolvida mesmo ali, para poder ajudar a comunidade das pessoas com transtorno do espectro autista. Mas a gente tem que encarar de frente essa realidade e buscar sempre ajudar essas pessoas, essas famílias. Pensando nisso, a gente traz aqui no campo do direito um método GPSA. Esse método GPSA, ele é mesmo para nortear, né? GPS, que norteia ali quando a gente vai falar dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente divide desse jeito em categorias para ter subcategorias e ficar mais fácil da gente poder visualizar o direito das pessoas com autismo, né? Nos direitos gerais, a gente tem ali o transporte interestadual, bilhete único municipal, direito à educação, que é grande também, amplamente discutido, vaga especial, redução de jornada de trabalho para os pais, título de eleitor e alistamento militar, pessoas com autismo precisam ou não desses documentos, desconto em passagens aéreas para o acompanhante da pessoa com autismo, que chega ali no mínimo em 80% de desconto de passagens aéreas, isso é possível. Saque de FGTS, também existe essa possibilidade, claro, existem vários regramentos ali que a gente precisa estar atento. Isenção de IPVA e compra de veículo novo também, direito ao emprego e vaga PCD, gente, são muitos direitos, por isso que a gente coloca no campo de direitos gerais.
Partindo ali para o direito previdenciário, a gente também tem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte vitalícia, são alguns dos direitos previdenciários que a gente sabe que direitos previdenciários já têm as suas regras gerais, mas quando a gente fala de PCD, que são pessoas com deficiência, e aqui a gente inclui pessoas com transtorno do espectro autista, esses direitos são mitigados, né? Tem regramentos diferenciados para essas pessoas. Quando a gente fala de saúde também, é muito grande o direito das pessoas em relação à saúde, direito aos tratamentos, seja pelo município, estado, União, seja pelas operadoras de plano de saúde também, que a gente vê diariamente sendo lesado o direito dessas pessoas, e também direito ao medicamento prescrito. Tanto o SUS quanto a rede privada têm a obrigação de fornecer esses medicamentos quando prescrito pelo médico assistente da pessoa com autismo. E, por fim, o direito assistencial. Especificamente, a gente vai falar sobre o direito assistencial em relação ao BPC, como eu já havia mencionado, benefício de prestação continuada. Então, fica comigo que aqui a gente vai falar sobre todos os detalhes sobre esse benefício. Aqui eu faço um breve histórico do autismo na percepção da sociedade. É importante a gente saber disso, de onde que vem. Sempre foi assim essa causa, sempre foi cheio de direitos impostos. Não era desse jeito, né? Lá no século XX, para quem assistiu esse filme documentário da Netflix, Holocausto Brasileiro, meu Deus, isso aqui é muito triste, mas é a realidade da época. No século XX não haviam políticas públicas e o autismo ele era frequentemente confundido com esquizofrenia e outras condições psiquiátricas. Daí a gente tinha uma precariedade muito grande no tratamento dessas pessoas com transtorno do espectro autista, porque era basicamente invisível, não se sabia o que era, não se sabia como cuidar, então não tinha direitos, não tinha garantias, né? A gente vê, na verdade, um grande holocausto em relação a essas pessoas, que foi o que aconteceu em Minas Gerais, não lembro o nome da cidade, a Barbacena, foi em Barbacena, foi muito triste. Na Netflix tem um documentário bastante autêntico e verdadeiro ao que aconteceu, e eu indico demais que vocês assistam a essa obra. Já nos anos 60, nos anos 70, ali, trazendo um pouquinho mais para frente, a gente teve grandes avanços políticos, movimentos de direitos civis e de pessoas com deficiência começaram a ganhar força. Note, começaram, levando uma maior conscientização sobre as necessidades específicas das pessoas com autismo, mas isso ainda em proporção muito pequena, tá? Ainda eram muito confundidos ali com outras doenças psiquiátricas e tal, não tinha ainda uma força legislativa, uma força na sociedade tão grande como a gente começa a ver dos anos 2000 em diante, né? Que houve vários avanços jurídicos e houve ali promulgação de legislações específicas. Então aumentou significativamente, países ao redor do mundo começaram a implantar legislações específicas para garantir o direito e a inclusão das pessoas com TEA. E o marco legal no Brasil? Isso aqui é muito interessante a gente falar. O marco legal no Brasil se deu em 2012, pela promulgação da Lei Berenice Piana. Mas se a gente olhar bem para os dados, para os números e para a época, a gente vai ver que em 2006, lá na ONU, Organização das Nações Unidas, houve uma Convenção de Direito das Pessoas com Deficiência, 2006. Quer dizer, 6 anos depois que no Brasil foi promulgada a Lei Berenice Piano, que foi o marco legal dos direitos em respeito das pessoas com transtorno do espectro autista. E aí veio, né, agora mais afinco, direito à educação, saúde, uma inclusão social. Começou-se a valer e cobrar muito. Hoje, 2024, a luta é contínua. Esse direito está na lei, a gente vê diariamente sendo desrespeitado, então por isso que a luta é realmente muito forte e a gente precisa unir forças para conseguir o objetivo, que é a Lei Berenice Piana. A lei em si é muito linda, a gente precisa fazer valer esses direitos dessas pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos falar agora do direito assistencial. Tá? As principais legislações dos seus aspectos relacionados à assistência, né? Da onde que vem essa assistência? Por que que o Estado tem a obrigação, o dever de me dar assistência quando eu não consigo prover da minha própria subsistência? Isso enquanto pessoa com deficiência, né?
A gente traz ali a Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã de 1988, que trouxe várias garantias legais para determinados grupos de pessoas, e inclusive pessoas com deficiência e idosos com 65 anos de idade ou mais. Especificamente o BPC, que é o benefício de prestação continuada, são voltados, né, a essas pessoas. Depois disso a gente teve a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei é de 1993, pouco tempo depois da promulgação da Constituição Federal. Temos também a Portaria Conjunta número 2, de 2015, do INSS, que eu vou falar um pouquinho dela. É muito importante que a gente conheça essa portaria se a gente está pleiteando esse benefício junto à autarquia, que é o INSS. E aí eu trouxe inovações legislativas também, que são súmulas da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal, que é quando a gente demanda contra o INSS, é na Justiça Federal, e trouxe também algumas jurisprudências que são relevantes para essa nossa aula. Vamos lá, começando então com a Constituição Federal, que ela traz em seu artigo 194, que inclui a assistência na Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social ela é formada por um tripé, que é a saúde, a assistência e a previdência. E hoje a gente está falando aqui sobre a assistência, o benefício assistencial. Mas só para a gente já ter em mente que veio da Constituição, é um direito constitucional que precisa ser respeitado. Lá no artigo 203, inciso 5, da Constituição Federal, há previsto ali o fornecimento de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e idosos acima de 65 anos de idade que não podem prover da sua subsistência. Depois, a Lei Orgânica da Assistência Social vem para poder regulamentar sobre esse dispositivo constitucional, né? Trago aqui para vocês que o principal artigo dessa lei, que é o artigo 20, ele traz que o benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal para pessoas com deficiência e idosos, sem condição de prover da própria manutenção. Aqui ele fala também sobre a família. Quem é família para fins do BPC? A família inclui o requerente, o cônjuge, os pais, os irmãos, filhos e menores tutelados que vivem junto. Só que a gente tem também um decreto-lei que fala quem não é família para fins do BPC. E quem não é família para o BPC? Um exemplo. A Dona Maria mora junto com o seu José, ela é mãe do Caio e do Felipe. O Caio é uma criança portadora do transtorno do espectro autista. O Felipe tem 20 anos de idade, mas já está vivendo em união estável junto com a Rebeca, ali na casa da Dona Maria. Quando a gente for fazer o cadastramento, para poder fazer o enquadramento de família, para conseguir o BPC para a Dona Maria, a gente não vai incluir o filho dela que já está casado, constituiu ali união estável, porém mora no mesmo teto. Para fins do BPC, ele não conta como família, porque ele já constituiu uma nova família. E isso é muito importante a gente saber, porque a gente vê sempre, né, servidores do INSS, prestadores de serviço, até advogados mesmo, operadores do direito, não levando em consideração isso na hora de fazer o cálculo de renda familiar. Isso é muito importante. E aí ele fala também sobre pessoas com deficiência, que tem um impedimento ali de longo prazo, e a renda familiar. A famigerada renda familiar per capita, ou seja, por cabeça, de 1/4 do salário mínimo. Isso daqui é uma polêmica muito grande, por isso que eu trouxe as inovações jurisprudenciais para a gente finalizar com esse assunto de renda familiar que é tão precário, né? A lei exigir 1/4 do salário mínimo, isso é meio que surreal para a gente conseguir. Fazendo os cálculos aqui de renda por cabeça, né? Dividindo um salário mínimo por 4, que é o que determina a lei. A gente vai chegar ali numa renda de R$ 353 mensais por pessoa. É muito pouco. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Essa portaria conjunta número 2 de 2015 do INSS eu trouxe mesmo para poder ajudar a gente. Porque quem está pleiteando o benefício precisa entender como que funciona a perícia médica e a avaliação social. Tenha em mente sempre que quem faz a perícia médica, a avaliação social, são os peritos, servidores do INSS, tá certo, mas eles não podem fazer juízo de valor sobre você, sobre o seu filho. Ele vai simplesmente fazer um formulário que já é
existente, já existe esse formulário nos anexos dessa portaria. Ele vai preencher as informações e quem vai fazer o cálculo para ver se a pessoa consegue ou não receber o benefício é o robô do INSS. Exatamente por isso que é muito fácil a gente recorrer de decisões de eventual negativa, seja por indeferimento de renda, seja por indeferimento de deficiência, por não reconhecer a deficiência, ou por indeferimento ali por exigência, qualquer que seja. É muito fácil da gente debater. Vou falar sobre isso também um pouquinho no final. E aí, trazendo então as nossas súmulas da TNU e jurisprudências, isso aqui é extremamente importante, a gente precisa estar muito afiado com esses entendimentos inovadores do judiciário para a gente não deixar que os nossos direitos sejam passados para trás, né? A súmula 48 da TNU fala que para obter o benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência deve ter um impedimento de longo prazo, que seja ali no mínimo de 2 anos. E esse impedimento a longo prazo não significa dizer incapacidade laborativa. A análise que é feita não é em relação se a pessoa está apta ou não para trabalhar. É para exercer outros atos da vida mesmo, como tomar banho sozinho, preparar seu alimento, ter uma boa comunicação social, interação social, conseguir lidar com outras pessoas, conseguir fazer as suas atividades pessoais ali mesmo, sozinha, de forma independente. Esse é o impedimento a longo prazo. É sobre essa ótica que deve ser analisada e não em relação à capacidade ou não da pessoa poder trabalhar, tá? Por vezes a gente vê os peritos do INSS preenchendo ali aquele formulário da instrução normativa número 2 de forma equivocada, gerando como consequência o indeferimento do pedido. E aí a gente pega ali o laudo médico para ver qual foi o motivo e a gente vê que a causa ali do indeferimento se deu por conta do não reconhecimento à capacidade laborativa, ou seja, fala que a pessoa está apta a trabalhar. Não é essa análise que deve ser feita. Então, por isso que a gente tem que analisar com muito cuidado depois que o INSS devolve para a gente o processo que foi feito ali, tanto da perícia médica quanto da avaliação social. A súmula 29 fala que a incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a que impossibilita de prover o próprio sustento. É meio que uma contrapartida ali, né? Tá trazendo, na verdade, quando a gente analisa de forma conjunta essas duas súmulas, a gente tá vendo que a análise tem que ser de forma global, né? De forma global e pessoal ali. Cada análise de uma pessoa é feita de forma independente. Então tem que analisar todas as situações que cercam aquela pessoa que vai ser capaz de gerar a incapacidade de longo prazo para que a pessoa tenha direito ao benefício. A súmula 11 também da TNU, muito importante, fala que a renda mensal per capita familiar superior a 1/4 do salário mínimo, veja bem, não impede a concessão do benefício assistencial previsto lá no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742, que é a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que eu mostrei para vocês há pouco. Desde que comprovada por outros meios a miserabilidade do postulante. O que está querendo dizer essa súmula 11? Vamos ler ela aqui de novo, né? A renda mensal per capita familiar superior a 1/4 do salário mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.742 de 93, desde que comprovada por outros meios a miserabilidade do postulante. Gente, qual que é o entendimento atual do nosso judiciário? O próprio STF já entendeu pela inconstitucionalidade do artigo 20, parágrafo 3º da Lei Orgânica da Assistência Social, que determina que tem que ter 1/4 do salário mínimo. Mesmo assim, o INSS segue aplicando esse regramento, mas quando ele faz essa aplicação, a gente consegue recorrer ao judiciário para poder reverter essa situação. A renda familiar que seja superior ao 1/4 do salário mínimo não deve impedir a concessão do benefício, né? A gente tem que comprovar a miserabilidade através de outros meios, ou seja, a gente pode colocar ali que a pessoa, apesar de ter superado esse valor, ter passado esse valor, a gente consegue comprovar ali através de aluguel, que é moradia, alimentação, vestuário, educação, medicamento, gasto com plano de saúde, que a gente sabe que pessoas com transtorno do espectro autista demandam muito tratamento, muitas consultas, terapias, e nem todo mundo tem dinheiro para poder pagar um plano de saúde. Então,
você vê que a renda familiar vai sendo subtraída todos os gastos, todos os custos que se tem ali para poder sobreviver, e aí a gente chega no estado de miserabilidade. Então a minha dica é, sempre que o INSS negar o benefício assistencial, alegando a renda ter ultrapassado 1/4 do salário mínimo, que é extremamente frio e desumano analisar isso, é recorrer ao judiciário, porque lá é mais fácil. O juiz ele tem liberdade para analisar outras situações que não somente o critério da renda familiar. Aí eu trouxe também um julgado muito importante que fala em que a hipótese em que o auferimento de uma renda per capita um pouco acima do meio salário mínimo não inviabiliza a concessão do BPC. Aqui ele está trazendo quase que um número exato, falando que enquanto a lei lá de 93 está falando que é 1/4 do salário mínimo, esses precedentes jurisprudenciais está falando que se ultrapassar ali a metade de um salário mínimo por cabeça, né, por pessoa da família, não impede a concessão do benefício. Isso é muito importante também. Aqui, por fim, eu quero falar uma coisa muito importante. Gente, isso aqui é de extremo valor, de extrema relevância. Se você está pleiteando o benefício assistencial para o seu filho, você precisa ter acesso ao CAD único. Você tem que fazer o CAD único. Esse CAD único é feito de forma fácil. É só você levar as documentações lá no CRAS. Todo setor, todo bairro, todo município tem um CRAS. Você procura o CRAS mais próximo de você, portando as documentações necessárias, que são os documentos pessoais ali do grupo familiar, comprovante de endereço. Leva tudo no CRAS para poder fazer o seu cadastro. Depois disso, você pode começar a solicitar o BPC. Mas antes disso, você precisa ter cadastro no CAD único do governo federal, tá bom? Em relação ao relatório médico, isso daqui também é onde eu vejo mais dificuldades. É muito importante que tenha um relatório médico assistente do seu filho com transtorno do espectro autista ou da pessoa com transtorno do espectro autista bem detalhado. Eu tenho um modelo do relatório que eu gosto de mandar muito para as minhas clientes e é muito eficiente. O que é esse relatório médico? Nesse relatório médico, ele vai contar quais são as dificuldades da pessoa, quais são os tratamentos necessários, a carga horária necessária, medicamento. Tem que fazer de forma bem completa para a gente conseguir todos os direitos que a pessoa tem. Porque através desse relatório médico a gente vai conseguir debater o perito do INSS falando que não reconheceu o autismo, porque lá no relatório médico vai estar o CRM do médico, vai estar o CID do transtorno. Então, tenham muito esse relatório médico de forma bem detalhada. Se você quiser esse modelinho, é só me mandar mensagem que eu vou mandar um modelinho para você e você pede para o médico assistente do seu filho fazer. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais a sua atenção. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Ou, se preferir, entra em contato comigo. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui também. Não esquece de se inscrever no meu canal, porque assim você vai me dar um apoio, vai me dar uma motivação para eu continuar sempre trazendo conteúdo dessa magnitude, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.